tenho sido tão abençoado com a palavra do Senhor aqui na carta de Paulo aos Efésios, e pensar que esse homem, Paulo, limitado, pecador, igual a eu e igual a você, escreveu de um lugar frio, escuro, mas dali, daquele lugar, daquela prisão, muito provavelmente em Roma, Deus fez daquele pedaço de carvão um diamante para a glória de Deus. E a pressão do Senhor na vida daquele homem, a graça de Deus, naqueles dias de perseguição, produziu essa joia, a carta de Paulo ao povo de Éfeso, que era para ser lido para todos aqueles irmãos ali, daquela comunidade, das outras igrejas, e chega às nossas mãos. E conforme a gente vai lendo e pregando, e tendo esse privilégio de ir expondo sequencialmente, na providência de Deus a gente fica atento e olha para esse capítulo 6 que fala sobre a batalha espiritual, a armadura do crente, e olha o que a gente tem vivido, atravessado, e a gente fala: Senhor, no momento certo, a palavra certa do Senhor para as nossas vidas. Hoje na reunião de oração às 8 da manhã, para a qual você está convocado a participar, o Senhor falou tanto ao nosso coração, de gente passando luta, mas o Senhor dizendo: sejam fortalecidos no Senhor. Da força do seu poder. Que essa seja a tua expectativa. Efésios capítulo 6, versículo 10. Por favor, acompanhe a leitura. Quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, nas regiões celestiais. Por isso, peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau, e depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade, e vestindo a couraça da justiça. Tenham os pés calçados com a preparação do evangelho da paz, segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem em todo tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica, e para isso, vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos, e orem também por mim, para que no abrir da minha boca me seja dada a palavra, para com ousadia tornar conhecido o mistério do Evangelho, pela qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre fazer. Amém. Nós temos refletido há algumas semanas nessa perícope que vai do versículo 10, nessa porção que se estende do versículo 10 até o versículo 20, que fala sobre a batalha do cristão. O primeiro termo usado é quanto ao mais. O apóstolo Paulo, depois da sua longa exposição, a
apresentação dos ensinamentos e doutrinas apresentados no capítulo 1, 2, 3, as orientações de ordem prática do capítulo 4, 5 e a primeira parte do capítulo 6, neste versículo 10 ele escreve: quanto ao mais, finalmente, concluindo toda essa ideia, lembrem, vocês não estão apenas no mundo físico e material, mas vocês estão inseridos por Deus num contexto espiritual. Nós estamos em um mundo espiritual. E nesse mundo espiritual não estamos de férias, não estamos para uma vida de exclusivamente contemplação, mas estamos em uma batalha, em uma guerra, e essa é a imagem, a metáfora usada pelo apóstolo Paulo para apresentar essa realidade espiritual. E ele já começa dizendo: nessa batalha sejam fortalecidos pelo Senhor e na força do seu poder. Você não precisa depender das suas próprias forças. Antes, quanto mais rendido à presença dEle, quebrantado, humilhado na presença do Senhor, mais você será fortalecido. Quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. E ele fala sobre vestir a armadura de Deus. E o termo recorrente é firmeza, resistência. Ele diz no versículo 11, vistam-se com toda a armadura de Deus para ficarem firmes. Ele repete no versículo 13, peguem toda a armadura de Deus para que vocês possam resistir, permanecer firmes no dia mau. O dia mau virá, o dia mau virá para todos nós. Vivemos em um mundo caído, corrompido pelo pecado, em que o dia mau se apresenta. E nesse dia, fiquem firmes, no dia da incerteza, da doença, da injustiça, fiquem firmes, vestidos de toda a armadura de Deus. No versículo 14, ele começa essa parte, segunda parte dessa perícope, com um novo conectivo, dizendo: portanto, concluindo, repete o termo, fiquem firmes. E essa ideia da firmeza, ela precisa ser lida e reverberada em todos os outros versículos, porque ele diz: portanto, fiquem firmes, cingindo-se com o cinturão da verdade. Portanto, fiquem firmes, vestidos com a couraça da justiça, a justiça de Jesus para as nossas vidas. Portanto, fiquem firmes, calçados com a preparação, com a prontidão do Evangelho da paz. O Evangelho que nos dá a paz com Deus e a paz com os nossos irmãos. E o Evangelho que nos dá esperança para que as nossas vidas e os nossos relacionamentos tenham redenção. Para que a gente não precise mais ficar pisando um no pé do outro, machucando um ao outro, mas por causa do Evangelho da paz, aquilo que Ele não apenas nos informa, mas aquilo que Ele transforma as nossas vidas, promove a paz. Fiquem firmes. Fiquem firmes. No versículo que vamos começar a expor hoje, versículo 16, nós precisamos lembrar desse cabeçalho, portanto, fiquem firmes, segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Como vestir a armadura do soldado cristão, essa é a segunda parte dessa mensagem. E o primeiro item é: segurem sempre o escudo da fé, com o qual vocês terão poder para apagar todos os dardos inflamados do maligno. A próxima peça dessa armadura é o escudo. É a primeira peça que não é uma vestimenta, uma roupa. O cinto da verdade, ele é vestido e fica bem perto do guerreiro, do soldado. Couraça da justiça, próximo ao seu corpo. E também o calçado também fica ali vestido, atado, bem preso no corpo. E esses três componentes da armadura, o cinto, a couraça e o calçado, são aquilo que Deus fez por nós e que nós lembramos, sabemos, e que nos dá um status tal,
nos dá uma condição diante de Deus, diante das questões e lutas e desafios do mundo, que às vezes a gente nem percebe, nem lembra que aquilo está sendo parte daquilo que a gente veste. Mas quando ele fala sobre o escudo da fé, ele está falando de uma peça que não é parte de um vestimento, mas é alguma coisa que fica fora. Então ele traz uma ideia de uma proatividade ainda maior. Segurem sempre o escudo da fé, para que vocês possam apagar todos os dardos inflamados do maligno. E a palavra de Deus está dizendo, segurem sempre, e esse é um advérbio de absoluto, em todos os momentos, em todas as situações da sua vida, não apenas quando você está dentro da igreja, não apenas quando você vai fazer o seu momento devocional, mas segurem sempre, em tudo o que você fizer, em todo lugar onde você for, em cada situação que você precisar se deparar, em todas as situações e decisões que você precisar tomar, segure sempre, em todas essas circunstâncias, sempre. Há uma característica, um caráter de proatividade, alguma coisa que a gente faz na força dele. Mas há um componente, uma responsabilidade nossa da gente segurar esse escudo para que a gente possa ter poder em Deus para pagar. E aí o segundo termo que indica um caráter absoluto, todos os dardos inflamados do maligno. Isso não significa dizer que às vezes a gente não vai ter situações em que a gente vai sair no prejuízo. Não significa dizer que a gente não vai passar por doenças, por injustiças, nesse mundo caído, nesse mundo tenebroso. Mas significa dizer que todos os dardos inflamados do maligno e as intenções, aquilo que Satanás tentar contra a nossa vida serão apagados. Porque pela graça de Deus, Deus nos fortalecerá para segurar sempre o escudo da fé. O escudo era a peça do armamento, da armadura do soldado, que protegia praticamente o corpo inteiro dele, para onde o escudo estivesse dirigido. Há também um caráter dinâmico. O escudo, ele se movia, poderia ser movido para um lado, para o outro, e assim eles poderiam se defender dos dardos que viriam contra ele. E há uma característica especial no exército romano, do uso militar desse escudo, quando eles estavam caminhando juntos. Isso é maravilhoso. E meditando sobre isso, eu fui de forma tão profunda impactado nessa semana, ao lembrar de vocês, orar por vocês e falar: Deus, muito obrigado pela fé dos meus irmãos, porque eu posso ver daqui, em cada um escudo, posso ver que cada um, despertado pelo poder do Espírito Santo, recebeu esse escudo. E quando um soldado romano ficava perfilado, alinhado um ao lado do outro, os seus escudos ficavam alinhados, um protegia o outro e a fé de um fortalecia o outro. E sim, tem dias que a fé do pastor fica enfraquecida. E eu olho para os meus irmãos e falo: Senhor, muito obrigado, vale a pena. E a fé de vocês protege o pastor. E a fé um do outro protege, ajuda um ao outro. É sim uma experiência de ordem pessoal, mas é também uma experiência de ordem coletiva. Segurem sempre o escudo da fé. E a fé um do outro ajuda e fala: vale a pena, pastor, vale a pena, meu irmão. Eu sei que está duro, não há dúvida de que está difícil. É verdade, você foi injustiçado, abandonado. Fizeram aquilo que você não merecia, mas fica firme. Continua segurando esse escudo, o escudo da fé. A fé que é um dom de Deus, aquilo que Deus nos dá. A fé que o Senhor nos diz que deve ser operosa. Ali na carta de Tiago, ele diz que a fé sem obras, ela é morta. A fé, se ela não for acompanhada de atitudes concretas e que demonstrem, traduzam essa ideia que está somente na nossa cabeça, no nosso pensamento, se ela não for traduzida, ela é só uma ideia, uma intenção.
eu estou apenas achando bonito, mas se eu não dou um passo e não torno concreto em obras aquilo que eu digo crer, ela será morta, é o que nos diz a carta de Tiago. A fé é também poderosa. O Senhor Jesus, Ele ouve dos seus discípulos dizerem ali em Lucas, capítulo 17, a partir do versículo 5, Jesus, aumenta a fé da gente. E aí Jesus fala, se vocês tivessem fé do tamanho de um grão de mostarda, de um tamanho, de uma semente tão pequena, vocês diriam a essa montanha, mova-se para outro lugar, e ela se moveria. Mas o contexto do texto ali em Lucas, ele segue dizendo a respeito do perdão. Lucas capítulo 17, versículo 5, eu quero abrir. A partir do versículo 6, ele diz, se vocês tivessem fé como um grão de mostarda, diriam a moreira, arranque e transplante-se no mar, e ela obedeceria. Ele diz, qual de vocês, tendo um servo ocupado na lavoura, em guardar o gado, lhe dirá quando ele voltar do campo, venha agora mesmo e sente-se à mesa. Não é verdade que ao contrário ele dirá, prepare o meu jantar, apronte-se e sirva-me enquanto eu como e bebo, depois você pode comer e beber? Jesus está dizendo, vocês estão pedindo fé para mim, então obedeça às minhas palavras. E o que ele tinha acabado de dizer no versículo 3 do capítulo 17 de Lucas é, tenham cuidado, se o seu irmão pecar, repreenda-o, se ele se arrepender, perdoe-lhe, e se pecar contra você 7 vezes num dia, e 7 vezes para lhe dizer, estou arrependido, perdoe-lhe. Então Jesus está dizendo, depois, quando os apóstolos disseram, Jesus, aumenta a nossa fé. Jesus está dizendo para eles, olha, eu sou o Senhor, e vocês precisam obedecer, e vocês querem mais fé? Obedeçam aquilo que eu acabei de falar, perdoem. Se você quer mais fé, não retenha, saia no prejuízo. E se 7 vezes num dia fizerem o mal contra você, perdoem e obedeçam às ordens do seu Senhor, e assim a sua fé será aumentada. A árvore poderia ser lançada no mar, a montanha será lançada para outro lugar, e assim a nossa fé será aumentada. E a palavra de Deus, ela diz em Romanos capítulo 10, versículo 17, sobre como é que vem essa fé para a gente. Como essa fé pode ser fortalecida, os nossos escudos da fé podem estar prontos para apagar todos os dardos inflamados do maligno. Romanos 10, 17 diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Quanto mais nós ouvimos, quanto mais atenção nós damos, quanto mais nós deixamos de ouvir outras coisas e priorizamos o ouvir e abrigar nos nossos ouvidos a palavra de Deus, mais fortalecida será a nossa fé. E ouvir é de uma experiência que é muito difícil. Algumas pouquíssimas pessoas dão conta de ouvir 2 coisas ao mesmo tempo e absorver as 2 coisas. Participar de 2 reuniões online ao mesmo tempo, com um fone em cada ouvido. Tem gente fora da curva que dá conta disso, mas é muito fora da curva. A experiência normal é, ou eu presto atenção numa coisa, ou eu presto atenção em outra. Então a palavra de Deus está dizendo, a fé ela vem pelo ouvir. Dê atenção, gaste tempo, ouça com consciência, deixe essa palavra criar raízes no seu coração, porque quando essa palavra ela for acolhida, recebida e encontrar uma terra boa, certamente ela dará frutos para a glória de Deus e aumentará a nossa fé, aquilo que Ele já nos deu. Hebreus capítulo 11, ele nos dá uma descrição maravilhosa sobre o que é a fé. Hebreus capítulo 11, versículo 1, ele diz, ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. E eu tenho pedido de oração na minha vida, por irmãos amados, que eu quero crer que eles vão se reconciliar.
que a coisa vai funcionar. Eu quero ver pelos olhos da fé. A fé é essa certeza, a convicção do fato que você ainda não vê. Mas com a graça de Deus, um dia você vai ver. Pois pela fé, os antigos obtiveram um bom testemunho. E a palavra aqui é tiveram um bom martírio. Eles testemunharam, falaram daquilo que eles presenciaram, daquilo que eles experimentaram e morreram por aquilo. Tiveram um bom testemunho com a própria vida. E eles falaram, vale a pena, pela fé. A ideia, o conceito, o pensamento, ele foi transformado em obra, em prática. Pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé, versículo 3 de Hebreus 11, nós entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. De maneira que o visível veio existir antes das coisas que não são visíveis. Pela fé, Deus pode despertar aquele que dorme. Pela fé, nós podemos crer que aquilo que não existe ainda, que o casamento que já jogaram a toalha e que já decretaram, que já enterraram, já decretaram sua falência, pela fé ele pode ser reavivado e aquilo que não está mais vivo pode passar a existir. Pela fé. E nós, nesse contexto do escudo da fé, lembramos que a fé é esse poder de Deus, no qual nós devemos nos fortalecer e avançar e descansar na certeza de que se estamos ouvindo a palavra, essa fé tem sido fortalecida. E o Senhor fala, segurem sempre. Ninguém vai pegar a sua agenda e vai falar, vem cá, deixa eu anotar o tempo que você vai dedicar à meditação na palavra. Ninguém vai fazer isso. Talvez os pais façam com seus filhos e façam mesmo, cobrem dele se eles já fizeram ou não devocional, vocês têm essa responsabilidade, se eles já leram a Bíblia. Agora dê exemplo para eles também, que eles possam se inspirar e falar, caramba, meu pai e minha mãe estão lendo a Bíblia e eu nada. Eles precisam ouvir para que a fé deles seja viva, porque daqui a pouco não será mais a fé dos pais, mas a fé deles, e eles terão que dar conta de resistir no dia mau que eles vão enfrentar. Segurem sempre o escudo da fé. 1 João capítulo 5, versículo 4 diz, essa é a nossa vitória, que vence o mundo, a nossa fé. O Senhor Jesus, Ele é o nosso escudo. Ele nos fortalece. E na presença dEle, no relacionamento dEle, ao ouvir a voz dEle, o nosso coração, a nossa mente é fortalecido para resistir aos dardos inflamados e não apenas resistir, mas apagá-los. Porque eles vêm fustigando, trazendo confusão, desconforto. Mas pela fé nós descansamos na presença de Jesus e falamos, Senhor, eu não posso impedir que os dardos sejam enviados, mas pela fé, pela confiança que eu tenho no Senhor, eu posso descansar e avançar e resistir no dia mau. Portanto, fiquem firmes e segue a palavra do Senhor dizendo no versículo 17, usem também o capacete da salvação. Usem também o capacete da salvação. Essa é a próxima peça da armadura do soldado cristão, que ela é ao mesmo tempo uma parte da vestimenta, mas ela é também uma arma. Quando um soldado vai para o seu momento em que ele pode descansar, porque ele não está no quarto de hora dele, não está ali na guarita de vigia, uma das coisas que ele faz quando vai para um alojamento, quando ele vai para um lugar que ele pode descansar, é afrouxar o cinto e tirar o capacete. Mas quando ele está de prontidão, ele coloca o seu capacete, ajusta o seu cinturão e volta de novo para o combate. O capacete demonstra essa prontidão. E se o escudo protege o soldado em quase toda a sua totalidade, o escudo às vezes protege a cabeça do soldado,
mas pode tirar a visão dele, mas o capacete ele pode proteger toda a parte mais nobre do corpo, o sistema nervoso central, e permite que ali, por aquele espaço do capacete, que ele tenha uma visão da batalha, do confronto, daquilo que está acontecendo, e ele continua protegido na parte mais nobre dele, o seu cérebro, o seu sistema nervoso central, que se for atingido, o corpo todo pode estar em perfeitas condições, mas ele vai cair no campo de batalha. E ele diz: use também o capacete da salvação. Esteja vestido, ajustado, bem colocado. Que vocês não esqueçam disso. E o capacete aponta para a gente a ideia dos pensamentos, da mente, da nossa consciência, também do local onde a nossa fé é guardada. Nós falamos que a fé, ela tem que vir do coração, e é verdade, no sentido metafórico, mas a nossa fé também tem a ver com aquilo que a gente escuta e é fortalecido pelas influências que chegam nos nossos órgãos sensoriais, naquilo que a gente escuta, vê, naquilo que a gente recebe de influência. Que o capacete da salvação seja esse capacete que protege a nossa mente. Provérbios, capítulo 4, versículo 23, na nova tradução da linguagem de hoje, ela tem uma tradução tão feliz. Ela diz: tenham cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Outras versões dizem: sobre tudo que se deve guardar, guarde o seu coração, pois dali procedem as fontes de vida. Mas a ideia é o coração, o pensamento, aquilo que é a nossa consciência, que nos leva a agir como nós agimos, e mais, nos leva a reagir como nós reagimos. A nossa reação é fruto daquilo que já está armazenado, não é fruto daquilo que a gente vai pensar e elaborar na hora do sufoco, mas a nossa reação é aquilo que já está armazenado, e nós apenas vamos disparar aquilo que já está engatilhado. Portanto, permaneçam firmes, usando o capacete da salvação, o seu entendimento. A carta de Paulo aos Efésios vai trazer muitas vezes essa ideia do entendimento. Efésios capítulo 1, versículo 17, ele diz: peço ao Senhor, Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, que conceda a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento, compreensão a respeito dele, que acontece de forma espiritual. O nosso entendimento não é aberto por causa do nosso raciocínio natural humano, mas nós compreendemos a nossa experiência de fé e a nossa vida diante de Deus por causa de um entendimento que é visitado e vivificado pelo poder do Espírito Santo, e a gente passa a entender as coisas de outra forma. E por esse capacete que dá condições a gente ver o mundo de outra forma, a nossa visão de mundo, a nossa cosmovisão, ela se torna diferente. E nós agimos e reagimos diante das situações da vida de forma diferente, porque nós não somos deste mundo, nós somos de outro lugar. Por isso nosso entendimento precisa ser guardado. Efésios 3:18 diz isso para que com todos os santos, na oração de Paulo, ele diz: vocês possam compreender largura, comprimento, altura e profundidade, conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento. A ideia do entendimento, do pensamento, do raciocínio, é alguma coisa que é sempre lembrada na carta de Paulo aos Efésios. Quando ele fala ali no capítulo 4, que vocês não vivam, não tenham o mesmo modo de pensar dos gentios. A ideia é que os nossos pensamentos sejam reconfigurados. E usar o capacete da salvação significa dizer a salvação de Cristo, em Cristo, que Cristo fez por nós, muda a forma da gente pensar. A salvação, o fato de termos sido salvos pelo Senhor, muda a origem, o começo, os princípios e parâmetros a partir do qual nós vamos construir todo o raciocínio e compreensão a respeito da vida. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, a partir do versículo 4,
ele vai falar sobre essa arma do entendimento e como ela é poderosa. Ele diz, porque as armas da nossa luta não são carnais. Ele afirmou isso também em Efésios. Mas poderosas em Deus, sejam fortalecidos no Senhor, na força do seu poder, para destruir fortalezas. E de que fortaleza ele está falando? Destruímos raciocínios falaciosos, enganosos, mentirosos e toda arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Os nossos pensamentos precisam ser guardados pelo capacete da salvação. E se tem uma área das nossas vidas que diariamente temos sido assediados, assaltados, atacados, são os nossos pensamentos. Nossos adolescentes e jovens, de forma ainda mais acentuada e intensificada nas escolas e universidades. Desde o primeiro bom dia, desde a faixa que está esticada na faculdade, dizendo, sejam bem-vindos, todos, desde a porta. E a palavra de Deus está dizendo, guardem o pensamento de vocês, usem o capacete da salvação, guarde isso, guarde os pensamentos de vocês, vocês não são desse mundo. Mas a salvação em Cristo Jesus precisa ser o ponto inicial a partir do qual a gente compreende este mundo. O apóstolo Paulo sabia disso. E sabia que naquela cultura romana isso era tão forte. Tanto que ele gasta tanto tempo ali, Atos capítulo 19, versículo 8, diz, durante 3 meses Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, discutindo e persuadindo, levando o entendimento das pessoas no poder do Espírito Santo, para que aqueles pensamentos fossem reconfigurados. O pensamento dos dias de hoje diz, você merece ser feliz, você nasceu para ser feliz, você pode negociar qualquer coisa, a sua verdade é que importa, faz do jeito que você quiser. Mas o capacete da salvação nos é dado para proteger disso e para nos lembrar que nós não fomos criados em primeiro lugar para ser felizes, mas nós fomos criados para a glória de Deus. E assim seremos felizes, ainda que passemos por dificuldades, sofrimentos e angústias. Esse é o capacete da salvação que precisa proteger a nossa mente. Deuteronômio capítulo 29, versículo 29... diz que as coisas encobertas pertencem ao Senhor, mas as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que sigamos todas as palavras dessa lei. E ele segue dizendo que vocês possam inculcar, colocar na mente dos seus filhos, todos os dias, a verdade a respeito da salvação pela graça em Cristo Jesus. Que os nossos pensamentos estejam protegidos. Nós somos do dia, o que diz 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 8. Nós não somos da noite desse mundo tenebroso. Sejamos, portanto, sóbrios, revestindo-se da couraça da fé e do amor e tomando como capacete a esperança da salvação. A nossa salvação aponta para uma esperança de dizer, este mundo no qual nós vivemos, ele é passageiro, transitório, e no abrir e fechar de olhos ele passará, mas lembrem, o capacete da salvação aponta para a gente, para um futuro, para uma consumação, onde não haverá mais dor, sofrimento, angústia, onde não haverá mais pecado, e nós poderemos finalmente e plenamente descansar na presença do nosso Senhor. Que o capacete da salvação proteja o meu e o seu pensamento, a minha e a sua mente. Que essa lembrança constante e viva de que somos salvos, fomos alcançados, eficazmente chamados e regenerados, e somos de outro mundo, não desse mundo, ele se faça vivo em nossas vidas. O Senhor Jesus é o capacete da nossa salvação, é o que guarda a nossa mente, e Ele está aqui nessa manhã para redimir os nossos pensamentos.
O capacete da salvação é o capacete, é a proteção de Deus, que não quer dizer para a gente, reprima os seus pensamentos, reprima as suas emoções, até que elas sumam. Não se trata de reprimir, mas se trata de redimir. Antes ele diz, reconheça, confesse o seu pecado, o seu pensamento pecaminoso, o seu afeto, a sua emoção, que aponta para outro lado, longe da palavra de Deus. Confesse, coloque aos pés do Salvador, porque a redenção não se trata de reprimir, mas de redimir. E na salvação o Senhor faz nova todas as coisas. A palavra de Deus finalmente aponta e apresenta a última arma, o último elemento e componente dessa armadura de Deus. Lendo o versículo 14, portanto, fiquem firmes. Vamos então à segunda parte do versículo 17, e usem a palavra, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Em terceiro e último lugar, nessa manhã, e em sexto lugar na lista dos componentes dessa armadura, nos é apresentada a espada do Espírito, e a explicação vem logo depois, que é a palavra de Deus. Essa palavra que ela é viva e eficaz, é a primeira arma de ataque, eminentemente de ataque, apresentada nessa lista da armadura de Deus. O escudo também pode ser usado como ataque, mas ele é eminentemente, principalmente, uma arma de defesa. Já a espada, ela é uma arma de ataque, com a qual a igreja deve avançar. É uma arma que precisa ser bem manejada. A espada do Espírito é viva, é a palavra de Deus. E não tenho como não lembrar do filme, da saga do Senhor dos Anéis, quando aquele anel que é vivo é apresentado, e quem segura o anel recebe e é profundamente influenciado por aquele anel. E aquele que carrega o anel precisa se considerar e precisa ser aquela pessoa que sabe que não é nada no meio de todos. Por isso é escolhido o mais fraco de todos os povos ali, um baixinho dos hobbits, e ele carrega aquele anel, porque ele sabe, eu não sou nada, mas ele mesmo sendo um pequeno, o mais humilde de todos, vez ou outra luta com aquilo. É um anel vivo, que tem poder para atacar, mas também poder para influenciar aquele que o carrega, tal qual a palavra de Deus. É arma para que a gente venha a atacar, é uma arma de ataque, mas é uma arma também que, quando nós a seguramos, quando nós a manejamos, ela vai influenciar a minha vida. Quando nós manejamos, conhecemos a palavra de Deus, o primeiro a sentir os seus efeitos é aquele que a segura, que a maneja. Hebreus novamente nos ajuda a compreender do que se trata a palavra de Deus como a espada do Espírito, como essa que é viva. Hebreus capítulo 4, versículo 12, ele diz, porque a palavra de Deus, ela é viva, eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração, e não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas, expostas aos olhos daquele a quem temos de prestar conta. Essa é a palavra de Deus, viva e eficaz. Meus irmãos, esse livro daqui não é como nenhum outro livro nesse mundo. Se esse livro daqui ele fosse um livro qualquer, ele não seria proibido em tantos países do mundo. Se esse daqui fosse um livro qualquer, não teria gente morrendo por causa dele, sendo perseguida, sendo proibido, porque esse não é um livro qualquer. Está diante de nós a palavra viva e eficaz, que cumpre aquilo para o qual Deus
a enviou, que transforma, que muda, que faz novas todas as coisas e traz à existência as coisas que antes não existiam. Essa é a palavra de Deus, ao qual nós somos convocados a usar essa espada do Espírito e avançar, resistindo e avançando contra o império das trevas. Mas, meus irmãos, não se engane, esse não é um convite a nos enchermos de apenas uma memorização, e ela precisa ser feita. Nós precisamos voltar às práticas da memorização da palavra de Deus. Nosso HD, a nossa memória, está passando para dispositivos eletrônicos. E a gente tem tido cada vez menos espaço, ou cada vez menos habilidade para usar espaço que a gente tem na nossa cabeça para guardar essa palavra ali dentro. Trata-se sim de memorizar, mas memorizar para que ela venha a fazer morada e transformação na nossa vida. Usar a palavra do Espírito antes de ser aquilo que a gente vai usar como arma de ataque para avançar contra o reino das trevas, é aquela que vai cortar o meu próprio coração e vai me dar mais humildade, mais quebrantamento, mais reconhecimento do meu pecado, da minha falha, e dizer: Deus, tem misericórdia. Eu pensei que eu já tivesse uma caminhada tão boa, mas cada vez que eu leio a Tua palavra eu sou surpreendido. Eu preciso corar de vergonha e com temor e tremor me render aos pés dele, porque cada vez que nós abrimos essa palavra, ela é como um espelho para a gente, e como uma espada, e como nós acabamos de ler ali de Hebreus, que é mais cortante do que qualquer outra espada. Ela vai no fundo da nossa alma, ela revela as nossas intenções. A gente pode julgar as falas, a gente pode avaliar as atitudes, mas as intenções, quem revela é a palavra de Deus, e essa é a nossa esperança como pregador da palavra, porque nenhum pregador tem condição de conhecer a intenção do coração das pessoas, mas o Senhor sabe. O Senhor sabe a sua intenção, a sua motivação, e a palavra de Deus é essa para ser usada dessa maneira, a cortar primeiramente cada um de nós. Não é um livre acesso, um salvo-conduto para você pegar a palavra de Deus e avançar sobre locais de reuniões de outras religiões e ficar escrevendo versículos bíblicos e dizendo: eu vim tomar esse território, porque esse território a partir de agora é do Senhor Jesus, e disparar ali uma porção de versículos. Não, essa é a espada para ser vivida na nossa vida. E não há nada mais poderoso do que um crente transformado, ele mesmo, na carta viva de Deus, a palavra e a espada poderosa a ser manifesta na vida daquele com os quais você convive. Usar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, significa: Deus, transforma a minha vida de tal maneira que eu não mais dê desculpas, justificativas, para que não tenha mais nada de mim, para que não sobre mais nada de mim, e que o Senhor seja tudo na minha vida. E assim, com temor e tremor, eu possa avançar, vestido com a armadura de Deus, para poder resistir no dia mau. Com o cinto da verdade bem ajustado, com a couraça da justiça bem vestida, bem acertada, lembrando que não é a nossa justiça, mas a justiça de Jesus, o preço que Ele já pagou, a culpa que Ele já removeu. Lembrando que os nossos pés precisam estar bem calçados, firmados, com essa paz do Evangelho, com essa mensagem, para onde você for, ser mensageiro dessa paz, para que a nossa fé seja diariamente fortalecida nessa experiência coletiva em que um exorta, aconselha, admoesta, fortalece a fé uns dos outros. Que a nossa armadura seja fortalecida no Senhor com esse capacete da salvação.
aquilo que guarda os nossos pensamentos, aquilo que a gente precisa encher a nossa mente, ser influenciado por aquilo que a palavra de Deus nos diz. E assim, cheios dessa palavra, com a nossa mente transformada, possamos ser nós mesmos essa espada do Espírito a ser usada por Deus para que a igreja avance, resista e que o Senhor seja glorificado em nossas vidas. Quero convidar você, mais uma vez, fechar os seus olhos, abaixar a sua cabeça. Orem em todo o tempo no Espírito. Orem em todo o tempo no Espírito. Senhor, nós queremos agradecer ao Senhor, porque nós temos a Tua palavra viva e eficaz. Senhor, obrigado, Pai, porque não fosse o Senhor, a Tua palavra, nós já teríamos nos desesperado, Pai. Não havia resposta, saída, solução suficiente para as nossas vidas, Pai. Não haveria, Pai, para a gente outro lugar, outro refúgio ou refrigério. Mas a Tua palavra e a Tua presença é tudo que nós precisamos. Obrigado porque podemos nos fortalecer no Senhor, na força do Teu poder. Seguir de cabeça erguida e de coração prostrado. Oh Deus, em nome de Jesus, que o que foi pregado nessa manhã encontre em nossos corações uma terra pronta, Pai, para receber essa Tua semente, o milagre do Senhor. Senhor, que o Senhor renove mentes, corações, que o Senhor renove a nossa fé, em nome de Jesus. Senhor, que o Senhor nos dê graça, Pai, para manejar bem essa Tua palavra, Pai, para conhecer, para aplicar, para resistir no dia mal, Pai. Fica com Teu povo, Pai, ajuda-nos. Nós oramos assim, confiados e em Ti descansados, no maravilhoso nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, Deus.